TV Câmara, a TV do povo de Natal. Bom dia a todos os presentes, todas presentes. Queria saudar em particular os estudantes da Escola Estadual, professora Judite, me ajude, Judite Bezerra de Melo, escola da região oeste de nossa cidade. Nós estamos iniciando a reunião da Frente Parlamentar em defesa das políticas públicas da juventude. Hoje, nós vamos abordar o tema redução da maioridade penal e suas consequências. Eu gostaria de convidar para compor a mesa a secretária estadual de Políticas Públicas para a Juventude do Rio Grande do Norte, a minha companheira Divaneide Basílio. Gostaria de convidar o representante das pastorais de juventude. Esse ainda está chegando. Então, a assistente social do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contexto de Violência, conhecido como OBJUV, Ana Luísa Lopes. Gostaria de chamar a psicóloga do Centro de Referência em Direitos Humanos, CRDH, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Carmen Plácida Souza Cavalcante. Nossa mesa está bem feminina. Bem, nós estamos aguardando a chegada de Bruno Luiz, que representa as pastorais de juventude da Arquidiocese de Natal, e gostaríamos de chamar a companheira Aline Nalon, que representa o Centro Marista de Juventude. Nós vamos iniciar a nossa reunião com um vídeo que foi produzido pela nossa TV Câmara, que eu já gostaria de agradecer ao esforço, em nome da diretora da nossa TV, a jornalista Virginia Celli, mas toda a equipe de câmeras, os repórteres que têm feito um belo trabalho. A nossa TV, você pode sintonizá-la a cabo, no canal 10, ou na TV aberta, no canal 51.4. No caso da TV aberta, você tem que ter o conversorzinho digital, que hoje, quem não está na TV a cabo, a boa parte das pessoas tem esse conversor digital. Então, eu queria pedir ao pessoal da TV que pudesse colocar o vídeo que foi produzido.
problema, nós vamos fazer o seguinte: Carmen Plácida, que é do Centro de Referência de Direitos Humanos da Universidade, trouxe uma carta. Aí, Carla, eu pediria, Carmen, se você pudesse ler na tribuna, que é exatamente o tempo que nós precisamos para posicionar a TV. Alô. Bom dia a todas e todos, né? Sejam bem-vindos a todos vocês. Me direciono principalmente aos adolescentes e jovens que estão aqui presentes. E essa carta que vai ser lida, ela foi uma produção da Rede Juventude Viva, algum tempo atrás, em que nós lançamos, quando nós lançamos as primeiras reuniões desse movimento. Então, no decorrer da leitura, vocês vão entender quem é esse adolescente, em que situação ele se encontra e se encontrava, né? Bruno tinha, naquele momento, 15 anos. Seu núcleo familiar era composto por 6 pessoas, que habitavam numa casa de 2 cômodos. Moravam com ele sua mãe e mais 4 irmãos. O mais velho tinha 29 anos, e os 3 mais novos estavam em idade escolar e sem frequência na escola. Eu pergunto, cadê o Estado de Direitos para garantir educação de qualidade para essas crianças? Bruno, com 15 anos, só sabia assinar seu nome. Sua mãe teve, ao todo, 13 filhos. Ela estava desempregada e os filhos mais velhos já haviam saído de casa. Contudo, um destes, além de Bruno, também estava privado de sua liberdade. Acusado de homicídio, cumpria pena na penitenciária de Alcaçuz. Aos 16 anos, Bruno retornou à unidade de internação porque já havia passado por lá uma vez. Cumpria a medida por mais um furto. O adolescente cumpriu medida socioeducativa 2 vezes num período de 2 anos. Foi tempo suficiente para perceber que o nosso Estado de Direitos não tem olhado para a prioridade absoluta desse país, que são as nossas crianças e adolescentes. Deu para perceber que este Estado de Direitos andava meio alheio dos direitos dos adolescentes autores de ato infracional. Voltando ao menino Bruno, o conheci aos seus vivos 15 anos de idade. Inquieto, olhar rápido, fazia muitas perguntas e respondia poucas. Apresentava dificuldades extremas em estabelecer um diálogo. Sua situação familiar era bastante preocupante. Com uma família tão numerosa e sem renda, as crianças se alimentavam quando algum vizinho oferecia alimento. Todos de pé no chão, magros e vestidos apenas de bermuda. Os mais novos, nus. Cadê o Estado de Direitos para garantir a alimentação para essas crianças? Informações extraoficiais davam conta de que esta mãe tinha envolvimento com o uso e tráfico de drogas. Ela relatou, portanto, que a família era sempre ameaçada na comunidade onde moravam e alguns parentes já haviam sido mortos pela violência do tráfico. A casa onde Dona Rosa, mãe de Bruno, morava foi doada pelo governo, segundo ela. As condições de moradia eram desrespeitosas. Estava cadastrada no benefício do Programa Federal de Transferência de Renda, o Bolsa Família, mas seu cadastro estava bloqueado porque as crianças estavam fora da escola. Não tinha dinheiro algum, nem mesmo para comprar um pão para um filho que lhe pedia comida. O pai de Bruno era conhecido, mas nunca estabeleceram vínculo. Desde criança, Bruno estabeleceu uma vivência nas ruas que ultrapassava os limites de que uma criança possa estar longe de casa. Com 10 anos, passou a trabalhar como engraxate e, com isso, passava muitas horas do dia na rua. Em algumas destas situações, passava dias sem voltar para casa, até que sua mãe o procurasse. Repito, uma criança de 10 anos de idade passava muitos dias nas ruas sem um único retorno à sua casa. Onde estava o Estado de Direitos na defesa desta criança em relação ao trabalho infantil? Muitos desses dias longe de casa, foi durante esses dias que ele foi seduzido e aliciado pelo mundo das drogas, com apenas 10 anos. Com a dependência instalada, passou a apresentar comportamentos voltados para a prática de atos infracionais. E precisava encontrar um meio de continuar fugindo da realidade de fome, de abandono e de crueldade do Estado de Direitos para com ele e sua família. O uso contínuo da droga representava um caminho delineado pelos adolescentes e jovens para lidar com as trágicas questões de suas realidades sociais. Daí, passou a cometer pequenos furtos. Até então, o já adolescente Bruno encontrava-se contundentemente comprometido com o uso excessivo de crack. Chegou a tirar tudo o que tinha de dentro de sua casa e a furtar a casa de seus vizinhos. Nas visitas sociais à unidade, sua mãe reafirmava repetidas vezes que temia pela vida do filho, em função da grande quantidade de inimigos que ele adquiriu no submundo das drogas. Onde estava o Estado de Direitos para garantir a segurança de Bruno?
Dona Rosa verbalizava insistentemente: eu prefiro ver meu filho preso aqui do que morto. E continuava sua fala, afirmando a certeza de que sua morte, com a possível saída da unidade onde ele se encontrava, era certa. Não sabia ela, mas Bruno não estava seguro lá dentro. O Estado de Direito não deu a ele condições suficientes para completar seus 17 anos. Cumprindo medida de internação aos 16 anos, ele começou a mudar o discurso e falar que queria sair dessa vida, mas que precisava de ajuda. Tinha que se mudar, tinha que se afastar da comunidade e dos antigos amigos. Afirmava que queria dar um rumo diferente para a sua vida. Pediu remédio para crescer. Se achava pequeno e queria ficar grande. Queria ser homem grande. 3 dias depois, dentro da unidade de internação, um movimento rápido e atípico, por parte da equipe de educadores, agitava os outros profissionais. Logo, algo muito sério poderia ter acontecido. Dona Rosa tanto que repetiu. Relembrando, ela sentia medo de que seu filho morresse, mas acreditava que dentro de um centro educacional, seu filho estaria seguro de seus inimigos. Mas ele não estava. Foi lá dentro do centro educacional que ele perdeu sua vida. Vítima de um inimigo covarde, forte e cruel, o Estado de Direitos, que não lhe protegeu, não lhe deu alimento, não lhe deu saúde, não lhe deu educação, não lhe deu condições dignas de moradia, não lhe deu a oportunidade de completar seus 17 anos, mas sua mão dura esteve presente na hora de lhe reprimir. Também não lhe deu remédio para que ele fosse grande, e Bruno morreu menino. Obrigado, Carmen. E agora nós vamos assistir o vídeo. Antes eu queria só convidar Bruno Luiz, que já se encontra conosco, para representar aqui na mesa as pastorais de juventude da Arquidiocese de Natal. Então, pessoal da TV, por favor. Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa. Os militantes do Observatório da População Infanto-Juvenil em Contexto da Violência realizaram mobilizações contra a proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. No setor 1 da UFRN, eles pintaram camisetas com a marca da campanha. Também houve exposição de notas e cartilhas sobre o assunto. Hoje vai reduzir para 16, daqui a 10 anos se faz uma avaliação, vai perceber que a violência não reduziu, aí vai reduzir para 14. A nossa tendência, o que a gente pensa é que essa tendência não é uma tendência que vai contribuir para a redução. Então a gente quer sim que o Estado ele se comprometa com a população infanto-juvenil, que tenha um investimento maciço em educação, em formação profissional, em políticas que valorizem a cultura, o lazer, para que esses adolescentes eles tenham outras possibilidades, outras alternativas de viver de forma digna. Doutoranda em psicologia, Luana Cabral, entende que não adianta se deixar levar pelo sentimento de impunidade para penalizar os adolescentes infratores. A gente entende que o adolescente está no processo de desenvolvimento diferente do adulto, por isso que não resolve o problema colocar eles no sistema penitenciário junto com adultos. Isso agrava muito a situação, porque muitas vezes os adolescentes eles são aliciados pelos adultos para cometer esses atos infracionais, né? E a gente sabe que nesses presídios, nessas penitenciárias, existem facções, né? O adolescente provavelmente teria que se associar a alguma facção para conseguir sobreviver lá dentro. Então são muitas repercussões que isso gera. A proposta para a redução da maioridade foi aprovada no final de março pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. O universitário Gabriel acredita que parte da população se mostra a favor por falta de conhecimento sobre o assunto. Na sociedade, há um debate muito duro a ser travado sobre o tema, né? Na sociedade como um todo, né? Assim, a gente sabe que há tanto a campanha midiática quanto até mesmo uma carga histórica, né? de criminalização da juventude no geral e de tentativa de a cada momento se penalizar mais e se encarcerar mais. Há um reflexo muito grande dessa tentativa dessa linha de pensamento, na verdade,
de se encarar o encarceramento, né, as prisões e encarcerar a juventude como uma possível solução para a redução da criminalidade. Para o diácono da Arquidiocese de Natal, é preciso primeiro atuar na raiz do problema com medidas de enfrentamento à violência. Está na Constituição brasileira de que é dever do Estado cuidar e zelar pela juventude, pelas crianças. E como é que o Estado vai zelar e cuidar das crianças se nós não temos escola pública de qualidade para esses jovens, se nós não temos saúde pública de qualidade para esses jovens, se nós não temos oportunidade de trabalho para esses jovens, se nós não temos oportunidade de vida digna para a família que geram os jovens? Quer dizer, é muito fácil você querer curar o problema e não atacar as causas. Mas nós brasileiros somos muito bons nisso. O Brasil nunca cuidou dos mais pobres. Enquanto a gente estiver pensando nisso, quer dizer, nós vamos continuar matando, porque pior do que trancar o jovem, pior do que matar o adulto, é você matar a esperança, a oportunidade de ser gente. Segundo dados apresentados pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte, a juventude envolvida com crimes tem chances de ressocialização, mesmo com a ausência de políticas públicas voltadas para o resgate dos menores de idade. É comprovado que apenas 1% dos crimes praticados envolvem menores. E desse 1%, se transformarmos em 100, 70% dos menores envolvidos, eles se ressocializam. Isso estamos falando de um país que não tem políticas públicas direcionadas à ressocialização do menor nem do adulto. Então, a OAB se preocupa com isso e entende que é um erro esse projeto de minoridade, certo? Da diminuição da capacidade penal, e fará, lógico, o possível para que esse equívoco não ocorra perante o Congresso brasileiro. Ainda de acordo com o presidente da OAB-RN, a redução para 16 anos da maioridade penal é uma forma de responsabilizar os adolescentes pelo aumento da insegurança e ausência de políticas de inclusão social. A violência só vai acabar com a educação. A partir do momento em que você educa o povo, a violência cai. Agora, se você quer imputar a questão da idade penal, o índice de violência no Brasil, é porque realmente há um desconhecimento completo da sociedade nesse aspecto. Fazendo desta forma, você estará criminalizando exatamente quem não tem chance de inclusão social dentro do nosso país. Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa. Bem, como vocês viram, um bom vídeo produzido pela nossa TV Câmara. Eu queria registrar a presença do companheiro Jean Varela, que é chefe de gabinete do vereador Geoás, que me mandou uma informação de que está com dificuldades devido a outros compromissos, mas que até o final da audiência deverá se fazer presente. Também justificou aqui, por escrito, a professora Eleika Bezerra, em função de outras agendas, não está nesse momento aqui conosco. Eu queria registrar, além do Jean Varela, já citado, que é assessor do cabo Geoás, vereador do PCdoB, a presença de Fabiola Andréa Paulo, Fabiola que representa a Secretaria de Saúde, na área de saúde do adolescente. E queria agradecer bastante a presença da professora Maria Aparecida de Lima, da Escola Estadual Judite Bezerra de Melo, do professor Manuel Cristino Maia Neto, também da Escola Professora Judite, de José Augusto Andrade de Medeiros, professor de História, também da Escola Professora Judite, e de todos os estudantes da escola aqui presentes. Quero agradecer em nome de Arthur Falcone. Queria também registrar a presença de Dircila Soares Barbosa, que é pesquisadora da Universidade Estadual. A universidade realiza um projeto Pesquisa Cidadania
democracia participativa e audiências públicas, no âmbito da Câmara Municipal de Natal. Então, sempre que nós temos audiências públicas, alguns temas debatidos aqui, essa base de pesquisa, elas nos trazem um questionário, deve ter alguns questionários na plateia, então, se vocês puderem responder, é importante para contribuir com a pesquisa. Eu estou com um questionário simples aqui, que eu vou também responder durante a sessão, que é o projeto de pesquisa Cidadania, Democracia Participativa e Audiências Públicas no âmbito do Parlamento do município de Natal, etapa 2ª. Então, já tem um certo tempo que esse trabalho está sendo feito pela Universidade Estadual. Bem, então nós vamos iniciar a participação aqui da mesa, passando para a secretária de Políticas Públicas para a Juventude do Estado do Rio Grande do Norte, a companheira Divaneide Basílio. Bom dia. Olha aí, na primeira vez que eu vim aqui, aí o Hugo me ensinou, deu um curso de capacitação, já aprendi a ligar o bicho aqui. Primeiro eu quero cumprimentar o vereador Hugo Manso, né, e a frente parlamentar por essa iniciativa. Na verdade, eu estava lembrando que quando nós recebemos a delegação da Juventude do Timor, né, Leste, que veio para o Brasil, que vai estudar 4 anos na universidade, o Hugo Manso esteve nesse momento, e naquele momento a gente já conseguiu anunciar que teriam 10 agendas reservadas para juventude aqui nessa casa, né? Então, acho que esse ato é muito simbólico, né? Então, o vereador iniciou o ano reservando 10 agendas, e acho que a gente começa ocupando de forma bastante central, que é ocupando com esse debate aqui. Acho que isso tem que ser valorizado, né? Então, agradecer justamente por entender o tamanho, né, da questão. Eu estava ouvindo aqui o vídeo atenta, e o representante da OAB dizia justamente isso, da ausência, né, de debate de políticas na área. Então, acho que é isso que a gente tem que impulsionar. Então, aproveitar já cumprimentar a toda a mesa, cumprimentar a nossa companheira do Objuve, Luísa, a Aline Nalon, parceira do CMJ, da Rede Juventude Viva, Bruno, representante aqui de todas as pastorais e de muito mais, né, porque ele tem aí acompanhado esse debate, e Carmen, que fez a leitura da carta do CRDH e vem aí na luta pela população também infanto-juvenil há bastante tempo. Né, cumprimentar aí a escola Judite, a professora Aparecida, que trouxe aí, mas vieram junto mais outros educadores. E acho que o gesto de trazer os alunos para cá, porque justamente a gente tem falado, como disse Gabriel aí no vídeo, a maior dificuldade é o debate, a maior dificuldade é a falta de informação, ou como a informação chega, né? Então, acho que trazer os alunos para cá é muito simbólico, então queria também reforçar, cumprimentar mais uma vez Fabíola, representante do Condica, né? Ela também tem várias identidades. E cumprimentar aqui também Raoni, representante do mandato do deputado estadual Fernando Mineiro, cumprimentar a Jean, representante de Geoais. É isso. E nos acompanha aqui a Adler, que é da nossa equipe. Levanta aí a mão, Adler. Já também ajudou aqui bastante na Câmara, nessa frente aqui com o Hugo, e recebemos aí essa parceria para poder continuar esse trabalho conjuntamente. Então, diante disso, e principalmente da primeira fala, que na verdade foi a leitura de uma carta sobre onde está o Estado de Direitos, então a gente se coloca aqui, né? A gente se coloca nessa perspectiva. Estamos aqui, onde está o Estado de Direitos? Vamos construir possibilidades para que o Estado de Direito realmente funcione, que o Estado de Direito possa efetivar e definir o seu papel de forma a priorizar a juventude.
eu estava aqui refletindo sobre a carta e esse menino que queria ser grande, ele já tinha morrido aos 10 anos de idade, não é verdade? Ele já tinha morrido aos 5. Se a gente fizer uma retrospectiva da carta, eu sei que a audiência fala a redução da maioridade penal e suas consequências, e a carta diz: a causa que gera a violência não pode ser a mesma penalidade, porque as suas consequências não são resolvidas com a redução da maioridade penal. Vejam como é complexo esse tema. Então, o menino ele já tinha morrido aos 5 anos, ele já tinha morrido aos 10, porque ele perambulava pelas ruas sem ninguém, sem nada, sem espaço, sem vida, sem perspectivas. E aí, como a gente pode criminalizar, mais uma vez, alguém que nessa vida só foi criminalizado? Alguém que nessa vida não teve direitos. Então, acho que a primeira grande iniciativa é a gente pensar a vida da juventude como um direito. Então, parece muito comum falar dos direitos, não é? O direito da juventude, mas por que o jovem tem direito diferente dos adultos? Então, Luana explicou muito bem ali no vídeo, porque o desenvolvimento psicossocial, né, o desenvolvimento é diferente do desenvolvimento do adulto. Então, é por isso que é preciso que tenha uma atenção diferenciada. E por que a juventude da periferia, né, tem que ter uma atenção diferenciada? Porque é essa juventude que cresceu, né, sem a assistência, sem o Estado de Direitos. E aí a gente também não pode se conformar que o Estado de Direitos não existiu. Né? Eu não vou falar aqui nos dados, porque eu sei que o Objuve trabalha bastante com os dados e vai trazer os dados aqui, mas se a gente retomar aqui a fala do companheiro da OAB, que diz que menos de 1% de quem comete crime é jovem, menos de 1%. E o que é que a mídia diz todos os dias? A maioria dos crimes são cometidos por jovens, os jovens estão envolvidos. Tem um mantra dito todo dia na sociedade. A maioria da juventude, quem morreu, estava envolvido. Né? Estava envolvido com o quê? Com nada, né? Porque passou a sua vida inteira sem ter nada. Então, com o que essa pessoa estava envolvida? Percebe? Então, do que a gente está falando? Dos jovens, dos adolescentes que foram aliciados por adultos? Ou dos adolescentes que não estiveram envolvidos com nada porque nada lhes foi dado. Então, acho que essa provocação que a gente tem que se fazer, né, inicialmente. E se desses 0,1%, 70% tem condições de ser ressocializado, então nós estamos bem com relação a enfrentar a violência a partir da ressocialização. É um ponto. Nós não podemos enfrentar a violência reduzindo a idade penal, porque a maioria dos que vão para a penitenciária são reincidentes, cometem reincidentes. Com os jovens no sistema socioeducativo é o contrário. A maioria é ressocializado. Então, isso já nos ajuda a pensar que esse sistema pode ensinar, inclusive o sistema carcerário, a funcionar de outra forma. Né? Ele pode melhorar, porque ele ainda não dá conta. É preciso que seja mais que isso, porque o nosso representante da OAB disse isso. Não existe ainda um todo organizado para isso, mas essa informação é importante, porque aí a gente sabe por onde a gente pode começar. Pois muito bem, durante o ano passado, durante o ano anterior, o debate sobre o monitoramento do ECA, o monitoramento gerou a criação do SINASE, né? E o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas gerou a criação de um plano socioeducativo, e esse plano foi debatido por várias instituições, só para a gente saber de uma coisa, o que a mídia diz e como a gente desconstrói. Né? Eu quando cheguei,
ouvi a turma de alunos da Escola Judite conversando com a Aline. E a turma, inclusive, com bons argumentos, né? Já me parece que os professores que estão aqui já estão trabalhando esse tema em sala de aula, né, Aparecida? Já vem discutindo. E a gente conversava ali no cantinho que eu tive uma professora no ensino médio, na escola Anísio Teixeira, e essa professora fazia todos os dias uma reflexão com um texto a partir da realidade, a partir da conjuntura. E quando a professora de literatura de vocês, de português, ela é professora de várias línguas, traz aí para vocês a reflexão do tema da redução da maioridade penal, ajuda a pensar. Então, vocês já são um grupo diferenciado nessa sociedade, porque já começaram a pensar sobre o tema da redução da maioridade penal. Então, eu fiquei me lembrando de Aparecida. Minha professora fez isso e me ajudou a refletir sobre a realidade. Mas a maioria dos jovens não estão tendo a oportunidade de estar aqui com a gente debatendo, nem de estar lá fora debatendo. Por isso que a gente precisa unir forças para desconstruir esse pensamento que virou comum, que reduz a violência. E nós aqui já sabemos que não reduz a violência se reduzir a idade penal. Não é verdade? Porque aí a gente vai colocar os jovens no sistema carcerário. Então, qual é a primeira grande ação que nós, Estado, temos que fazer? Também unir forças. Por exemplo, se a gente construiu um sistema socioeducativo, e se a gente construir um plano agora para esse sistema funcionar melhor, porque vejam, ele já existe, a legislação é uma das mais avançadas do mundo, a legislação brasileira, então nós já podemos ensinar o resto do mundo em termos de legislação, e agora nós temos que ensinar em termos de cidadania, fazer com que ela funcione melhor. Né? E agora a gente tem um plano. Vocês sabiam que a gente tem um plano socioeducativo? Não sabiam, né? Pois é, agora a gente já tem um plano. Né? Um plano decenal que vai funcionar para 10 anos. Acho que é importante, já pensando aqui, né, Hugo, na nossa próxima agenda aqui, a gente discutir o plano, né, trazer aqui Daniela, que participou da elaboração do plano, o CONSEC, porque aí a gente vai entender. Porque qual é a grande questão? A gente discute dizendo que não funciona, mas a gente não discute as alternativas. Né? Então, eu acho que do lugar do Estado, como me senti provocada também pela Carta, onde está o Estado de Direitos. E aí eu acho que a gente tem que construir as alternativas, porque isso ajuda a gente a dialogar com o resto da sociedade, explicando que ai, meu Deus, dizendo que o ECA, por exemplo, ele tem medidas de punição e tem também medidas de proteção. Não é de proteção apenas. Aliás, punir é uma proteção, né? Exercer, de fato, o papel do significado do ECA é uma proteção. Além disso, tem o Estatuto da Juventude, porque a palavra juventude não existia na Constituição, porque não existiam ações voltadas para a juventude. Quando você completava 18 anos, você deixava de ser adolescente. E aí depois você virava nada, porque não tinha na Constituição proteção para ninguém. E hoje você tem o Estatuto do Estado de Direitos. O nosso papel é fazer o Estatuto funcionar e fazer uma interface entre jovens de 15 a 17 anos, que está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e que está no Estatuto da Juventude. E o Hugo Manso está aqui com alguns estatutos para entregar e para dizer que, com base nessa luta, para concluir, que o meu tempo acabou, com base no papel do Estado de Direitos, nós construímos aí um momento de aproximação, de entrada no Comitê Operativo da Rede Juventude Viva, acreditando que é preciso construir alternativas às políticas, uma interface com um plano socioeducativo mais a adesão ao Plano Estadual Juventude Viva. Então, só para informar aqui, nós já pedimos toda a documentação de adesão para fazer essa adesão. Esperamos que em breve toda a documentação chegue para a gente fazer o anúncio da adesão, mas antes de oficializar, nós já construímos aí com as secretarias do governo quais programas e políticas podem compor o Plano Juventude Viva. Então, nós estamos fazendo a revisão
e do programa RN Vida para que ele entre na formalização do programa CRA, que é possível vencer, numa parceria com o Ministério Público. Criamos a Câmara Técnica de Monitoramento de Dados e Homicídios, que é puxada pela Secretaria de Segurança, mas a Secretaria de Juventude, a Secretaria de Mulheres e o Conselho de Direitos Humanos estão ajudando na condução desses trabalhos. E também estamos recuperando o programa Estação Juventude para que ele venha também para o Rio Grande do Norte no prazo mais breve possível. Também já oficializamos isso junto ao governo federal. E fizemos um levantamento junto às diversas secretarias do governo e elas já estão nos enviando quais os programas podem compor o plano. Porque qual é a maior dificuldade quando a gente adere ao plano? Quais os programas que compõem o plano. Então, nós fizemos a tarefa de casa, esse levantamento interno já está quase pronto, e nós queremos fazer a adesão ao Plano Juventude Viva, porque, mais do que anunciar que a violência é cometida por jovens, nós queremos denunciar que a maior vítima da violência são os jovens. Denunciar e anunciar uma ação política que possa ajudar a enfrentar o extermínio de jovens. E nós acreditamos que o Plano de Juventude Viva é esse caminho, nós queremos fazer ele em construção com todos os atores que estão aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, Divaneide Basílio, que é a nossa secretária estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. Desculpe, para a Juventude. Queria registrar a mãe de Valquíria, a mãe da Revolta do Busão, que aqui representa o Fórum da Revolta do Busão. Registrar a presença de Marcos Demétrios, do Centro de Referência em Direitos Humanos da Universidade Federal, do companheiro Raoni Fernandes, assessor do deputado Fernando Mineiro, de Bárbara Medeiros, chefe do Serviço de Execução de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto da Centas, Natal, Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social. Registrar também a presença de Rossana Costa, França, assistente social também da Centas, Raíssa França Castim, psicóloga, Flávia Santos, assistente social da Sensema, eu acho, né? Nós temos aqui algumas cartilhas, que foi impresso pelo Conselho Nacional de Juventude, que é o Estatuto da Juventude. É uma lei sancionada em agosto de 2013, portanto, algo recente. Nós temos uma legislação importante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Infelizmente, nós não estamos com cópias aqui. É um documento de 1990, logo após a promulgação da nossa Constituição brasileira, de 88, foi produzido o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas legislações que chamam-se Estatuto, elas têm um peso significativo, que elas dão o norte da elaboração política e da legislação para aquele tema. Então, nós temos o Estatuto da Terra, que vem de 1964. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto das Cidades, nós temos agora o Estatuto da Juventude. Então, são leis mais, digamos assim, bem elaboradas, mais detalhadas, que abordam o tema de uma forma mais ampla. E, infelizmente, muitas delas não são bem conhecidas e bem difundidas. E é a nossa tarefa aqui no Parlamento Municipal difundi-las e aplicar os seus conceitos. Nós gostaríamos de registrar a presença da professora Eleika Bezerra, vereadora, aqui conosco, e do vereador Sandro Pimentel. E, na medida em que vocês queiram usar a palavra, fiquem à vontade, que a gente intercala aqui com os representantes da mesa e do plenário. Nós gostaríamos de passar a palavra agora para o companheiro representante das Pastorais de Juventude da Arquidiocese de Natal, Bruno Luiz. À vontade.
Luiz. Bom dia a todos. Muito bom ver o plenário repleto de jovens para uma discussão tão interessante, né? Queria inicialmente cumprimentar a mesa na pessoa do vereador Hugo Manso, parabenizá-lo pela importância da discussão desse tema. Cumprimentar as demais companheiras, né? Uma mesa bonita, repleta de mulheres. Minha amiga secretária de Juventude, Ivaneide. As outras companheiras, me perdoem, eu não sei o nome, acabei. Mas cumprimentá-las, eu sei que ela é do CRDH. E a outra companheira, eu não lembro, não sei o seu nome por isso. Como? Do Objuve, Luísa. E a Aline, nossa companheira de luta lá do Centro Marista de Juventude. Eu vou tentar fazer uma fala, vou tentar ser breve, né, porque eu acho que os outros recursos que a mesa tem aqui para contribuir são por demais importantes. E eu acredito que as outras companheiras elas têm um domínio de dados, de estudos, de pesquisas nesse aspecto da violência, nesse aspecto da nossa luta contra essa redução absurda, muito maior do que eu. Eu vou tentar, de fato, fazer uma fala mais provocativa e mais reflexiva. E aí eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quem está aqui nesse plenário, quem que está aqui nesse plenário é cristão? Não estou falando de religião, não. Estou falando de filosofia. Quem aqui é cristão? Levanta a mão, por favor. Isso. Independente de você ser católico, de você ser evangélico, eu quero saber se você é cristão. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a minha fala, aqui nesse momento, eu fui convidado para fazer uma fala em nome das pastorais de juventude. Não sei se todos aqui conhecem, mas na Arquidiocese de Natal nós temos algumas organizações de juventude, né, desde os movimentos, há também as pastorais. Nas pastorais existe a Pastoral da Juventude, o qual eu faço parte, Ju, que é assessora aqui de Hugo Manso, também faz parte, o companheiro Anderson, que está nos acompanhando. Existe a Pastoral de Juventude do Meio Popular, existe a Pastoral de Juventude Rural e existe a Pastoral de Juventude Estudantil. Algumas têm mais forças do que outras aqui na nossa atual instituição, na nossa atual conjuntura da Arquidiocese de Natal. A Pastoral da Juventude, como já está dizendo, é uma ação ligada, derivada, né, da estrutura da Igreja Católica. Mas eu queria exatamente falar sobre isso, né? Por que nós somos contra a redução da maioridade penal? E por que eu perguntei se vocês são cristãos, quem aqui é cristão? E aí eu vou plagiar aqui uma fala do Frei Beto. Jesus Cristo não morreu de febre amarela, nem de gripe, nem de virose. Jesus Cristo morreu porque foi um prisioneiro político. Jesus foi assassinado, jovem, na época com 33 anos. Pelas nossas leis já não poderia mais ser considerado jovem, mas a sua militância foi anterior a isso. Jesus Cristo morreu porque bateu de frente com todas as estruturas que existiam naquela época. Porque anunciava o que a gente chama de boa nova, mas também denunciava tudo aquilo que vai contrário a essa boa nova. O Evangelho de Jesus Cristo diz lá em João 10:10, eu sou péssimo em gravar passagem bíblica, sou péssimo, mas essa eu gravei, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Essa foi a grande militância de Jesus Cristo. Tudo aquilo que concorria e batia de frente contra o direito à vida, Jesus Cristo foi contrário. Tudo aquilo que cerceava a vida das pessoas, Jesus Cristo bateu de frente. Por isso curou, por isso partiu o pão, por isso queria uma vida onde todos tivessem um direito mínimo à vida. E aí por que nós, enquanto Pastoral da Juventude, nós somos contra essa redução da maioridade penal? Primeiro, por sermos discípulos de Jesus Cristo, que foi prisioneiro político, que foi assassinado por confrontar todas as estruturas de opressão do seu tempo. Segundo, porque nós, enquanto cristãos, somos convidados no nosso dia a dia, aí eu vou dividir essa responsabilidade com todos que estão aqui. Nós somos convidados no dia a dia a denunciar tudo aquilo que cerceia a vida das pessoas. Nós não podemos concordar com uma medida que vem matar a juventude. Eu não preciso nem dizer porquê, porque Diva já fez uma fala belíssima e eu acredito que as outras companheiras também vão fazer uma fala nessa linha. Essa redução mata a juventude. Mata porque, primeiro porque omite uma responsabilidade do Estado de garantir o direito à vida que é constitucional. Não é um direito que nós inventamos, nem que é simplesmente bíblico. É um direito constitucional. Nós não estamos lutando por nada que não existe. Nós estamos lutando por algo que já é garantido por lei a nós. O Estado não nos garante essa condição, e aí não só o Estado enquanto instituição política, mas a própria sociedade ela não nos garante isso. Se nós levarmos essa discussão para a rua, para os espaços onde nós estamos inseridos, vocês são testemunhas disso, nós vamos ver uma grande maioria das pessoas, concordo com o Gabriel, com o Diva e com todos, sem informação, mas vamos ver uma grande maioria das pessoas apoiando a redução da maioridade penal.
Por quê? Porque frases como bandido bom é bandido morto, tem que matar mesmo, são comuns nos dias de hoje. Como é que eu sou cristão, discípulo de um cara que foi contra todas as estruturas, que foi contra o cerceamento da vida, e eu vou ser a favor da redução da maioridade penal? É um questionamento que eu deixo para todos nós. Criaram uma categoria, né, na minha igreja criaram uma categoria de católico praticante e não praticante. Eu não concordo com isso. Acho que ou você é católico ou não é. E quando nós assumimos isso, nós também tendemos a ser Marte. Sabe por quê? Porque essa primeira discussão eu travo em casa. A minha família é extremamente influenciada pelos jornais do meio-dia. Se espremer a TV, sai sangue, né? Extremamente influenciada por esses jornais do meio-dia. E usar essa camisa que eu estou usando, o primeiro embate que eu tenho é dentro de casa. Dentro de casa é o primeiro embate. Dentro da igreja, nós temos um embate muito maior. Existem correntes dentro da igreja católica, eu estou fazendo uma denúncia aqui, que são a favor da redução da maioridade penal. Que acreditam que essa redução, de fato, vai resolver o problema da violência. Triste engano. Lá dentro a gente briga por isso. Com padres, a gente trava diálogos, debates, conflitos com padres, com outros movimentos, com pastorais, que infelizmente se dizem discípulas e discípulos de Jesus Cristo e comungam dessa ideia. Então, essa é a primeira coisa, vou tentar adiantar para a gente finalizar essa proposta. E aí, nós também temos que fazer um parâmetro. Né? Para quem é cristão católico, nós acabamos de vivenciar um período litúrgico lindo chamado Quaresma. Quaresma significa lá os 40 dias que Cristo passou em jejum, até chegar à Páscoa, que finaliza com a sua ressurreição. Nós acreditamos que a redução da maioridade penal, para nós, é a cruz. Para nós, é a morte. Reduzir, criminalizar a juventude, quando os dados mostram que menos de 1% dos crimes são cometidos por jovens, é crucificar, é matar. E nós acreditamos num outro processo, num processo de ressurreição. Ressurreição, para nós, é garantir direitos, é lutar por melhores condições de vida para a juventude, por um acesso mais digno à educação, ao lazer, à cultura, o direito à vida. Por isso que nós fazemos essa discussão. Por isso que para nós é extremamente importante. E aí, para finalizar a minha fala, eu queria aí também fazer um comentário enquanto estudante de administração. Eu estudo administração na UFRN e eu queria dizer o seguinte: é preocupante a maneira como nós estamos tratando a juventude no país. Se nós pegarmos a pirâmide etária desse país, nós vamos perceber que o processo de morte que a juventude tem vivido vai fazer com que, nos próximos anos, a parcela de jovens diminua e nós vamos ter uma pirâmide muito mais velha no Brasil. O que isso implica, produtivamente falando? A produção desse país vai implicar em quê? 100 jovens vivos para criar, com potencial criativo, com potencial de mobilidade, com potencial de transformação social que a juventude tem. Esse é um outro questionamento que eu deixo. Para finalizar a minha fala, que eu de fato queria provocar, eu queria dizer duas coisas. Essa nossa luta, vocês podem me dizer o que já me disseram várias vezes. Ah, mas vocês defendem a redução da maioridade penal? Eu quero ver acontecer com vocês. O dia que acontecer com vocês. Ju está aqui de testemunha, o pessoal da PJ está ali atrás. Nós já perdemos muitos jovens assassinados nas comunidades aqui de Natal. Felipe Camarão, Bom Pastor, em São Gonçalo do Amarante, que é onde eu vivo, muitos jovens. Guarapes e tantas outras comunidades, Mãe Luísa, em que esses jovens são exterminados, Rocas, parte pela polícia, Passo da Pátria, Ridinha e tantas outras. Parte desse extermínio é feito pela polícia, parte desse extermínio é feito pelo conflito, por não gerenciar esse conflito nessas comunidades. E queria dizer a vocês que essa camisa que eu estou usando aqui, de uma campanha que nós temos em nível nacional contra a violência e o extermínio de jovem, ela tem uma frase: chega de violência e extermínio de jovens. Essa frase foi dita, eu me arrepio, foi dita no dia 15 de junho de 2009, 2 horas antes do grande entusiasta dessa campanha, chamado Padre Gisley de Azevedo, morrer assassinado por 2 jovens. Imaginem o golpe que nós sofremos nessa época. Como nós fomos questionados? E sabe qual foi a nossa resposta? Mesmo assim, nós não seremos a favor de nenhuma medida que criminalize, que mate a juventude. Mesmo perdendo um dos nossos, e mesmo perdendo o maior entusiasta. E pegamos a frase dele, colocamos numa camisa e fomos para a rua fazer uma campanha. Nós somos contra a redução, nós somos contra qualquer medida que cerceie o direito à vida da juventude. E para fechar a minha fala, eu vou fechar de maneira poética com um dos poetas que nós perdemos ontem. A utopia está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos.
Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Eduardo Galeano. É assim que nós queremos lutar pela vida da juventude, acreditando na utopia. Tá? Muito obrigado. Eu queria lhe abraçar. Eu acho que os padres, os bispos e o Papa precisavam ouvir esse seu sermão. Isso que você falou. Me emocionei, mas veja só. Jesus Cristo militou em defesa dos direitos humanos. É isso que nós temos que ter clareza. Eu queria convidar a professora Eleika para presidir aqui, por favor, e Sandro Pimentel para fazer uso da palavra. E queria, Bruno, dedicar essa nossa reunião da Frente Parlamentar a Eduardo Galeano e ao padre Gisley. Tá. Bom dia, obrigada pela deferência que o vereador Hugo nos passa. Então, vamos nesse instante ouvir o nosso colega vereador Sandro Pimentel. Por favor, Sandro. Bom dia, vereador Hugo Manso. Bom dia, vereadora professora Eleika. Quero fazer uma saudação aos jovens que estão à mesa. E quero fazer essa saudação em nome de Bruno, que também me emocionou até certo ponto com suas palavras. E quero fazer uma saudação à mãe, que tem sempre estado presente aqui, militando nas causas em defesa de Natal. E fazer uma saudação a todos os jovens, estou vendo aqui muitos jovens estudantes. Vocês não têm ideia do quão é importante a presença de vocês aqui. Bom que vocês possam, nos horários de folga, de intervalo, nos turnos que não tem aula, puderem acompanhar mais aqui os trabalhos aqui na Câmara. São diversas audiências públicas que nós fazemos. Semanalmente tem audiências públicas que discutem temas dos mais adversos possíveis e a gente aprende muito. Sem falar nas sessões, né, que discutem os projetos, as leis, os requerimentos, os assuntos polêmicos que envolvem a vida cotidiana das pessoas de Natal. Só acompanhando é que cada um de vocês vão ter a ideia e compreender melhor o pensamento e a defesa de cada um dos 29 vereadores e vereadoras aqui dessa casa. Quero dizer para vocês que esse tema da redução da menoridade é um tema que custa muito caro, especialmente para mim e para o meu partido. Recentemente escrevi humildemente um artigo onde fala, né, da falência do sistema carcerário. E eu tenho sido um árduo defensor, contrário à opinião dos que pensam diferente. E a democracia é bom por causa disso, a beleza do processo democrático. Aqui mesmo à mesa nós temos a professora Eleika, que ela sabe muito bem do respeito que a gente tem, e sei que é mútuo. Né? Sei das qualidades da professora Eleika, que tem me ensinado muito, tenho aprendido muito com ela aqui, mas nós temos uma posição diferente em relação à menoridade. Nem por isso eu me acho dono da verdade, e nem por isso, certamente, a professora Eleika se acha dona da verdade, que ela mesma já disse que quando for convencida, não vai ter nenhum problema de pensar diferente. Então, é isso, a beleza do processo democrático é esse. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, e os debates vão fazendo com que você vá afunilando. Né? Dizem que tem a minha verdade, a sua verdade, né? E a verdade verdadeira. Né? Eu não quero ser dono da verdade e não sou. Mas defendo com veemência aquilo que penso, porque acredito ser, nesse momento, nesse debate, nessa discussão, o que é mais correto. Por tudo que o Bruno já disse, mas eu quero agregar aqui algumas coisas. Existem algumas pessoas que dizem, e a imprensa, a grande imprensa em especial,
que diz que o problema da violência no Brasil são os de menor idade. Se coloca os de menor idade na cadeia, resolveu o problema. Não tem mais crime, nós vamos viver um paraíso, o eterno paraíso. Parece que é isso. Só que se nós olharmos nos dados estatísticos levantados pelo sistema carcerário brasileiro, vamos ver que tem 20 menores infratores, 20 mil menores infratores, que estão dentro do processo educativo que deveria ser, e de ressocialização que também deveria ser. E que se não é por culpa do adolescente nem da criança, não é por culpa. É por culpa do próprio Estado que não dá conta de cumprir o seu papel educacional. Imagina o Estado brasileiro, o governo federal em 2014 destinou 3,2% para a educação. 3,2% para a educação. Aí eu pergunto, nós queremos educar o povo? Com 3,2%? Não queremos educar. Está claro. Então, 20 mil pessoas, jovens, crianças e jovens, que hoje estão, vamos dizer, nos SEDUCs da vida. 20 mil. Por outro lado, cerca de 700 mil maiores presos. Mas peraí, 20 mil, 700 mil. Quem está cometendo crime? 20 mil ou 700 mil? Matemática é uma ciência exata. Os 700 mil não tem onde ficar. Não tem vaga no sistema carcerário. Não tem. Se a gente agregar esses 20 mil aos 700, vão ficar onde mesmo? Então, está claro, o problema da violência não é a criança e o jovem. Não é matar, como tem vereador que defende aqui em cima, inclusive vereador que vem para cá, que é condenado à prisão, que está preso por quase 4 anos, mas com a complacência da lei, né? Com a complacência da lei está solto, porque no regime aberto. Aí vem para cá defender paredão para criança e adolescente. Exterminar, se matar, fuzilar um a um, resolver o problema. Eu pergunto, por que esse cidadão já não foi fuzilado também, né? Porque não existe crime, na minha opinião, maior do que o crime da corrupção. Você imaginou com o que está acontecendo na Petrobras, ou no que acontece nas instituições públicas no Brasil inteiro? Quantas crianças, quantas idosas, quantas mães não morrem por causa desses bandidos que surrupeiam o recurso público? Você já imaginou as ambulâncias superfaturadas, os contratos superfaturados? Onde é que está faltando esse dinheiro? É lá no Onofre Lopes, lá no Valfredo Gugel, lá no Sandra Celeste, nos hospitais públicos. Falta esse recurso. E eu disse a semana passada, e retorno aqui a dizer, há 2 semanas eu fui no Valfredo Gugel. Vi lá uma fila interminável de macas com pacientes no corredor da morte. Uma senhora com 94 anos, fraturada do fêmur, na quinta-feira, era uma terça-feira que eu fui lá, e a senhora estava lá, esperando a hora de morrer. Mas por que não tem um recurso para a saúde? Não tem um recurso para a saúde porque vários delinquentes de colarinho branco estão aí passeando, estão se locupletando das riquezas, a fruto do suor e do sangue do povo trabalhador. É por isso que falta dinheiro. Enquanto tiver gente roubando o dinheiro do povo, muitas pessoas estão morrendo nas filas. No começo do ano eu passei numa creche, no Parque dos Coqueiros, tinham diversas famílias, há 10 dias, 24 horas revezando numa fila, para conseguir uma vaga numa creche para uma criança. Que país é esse, professora Eleika? Que país é esse? Que estado é esse? Que município é esse?
que as pessoas ficam 15 dias, 10 dias, 15 dias, mães e pai perdendo o emprego, 24 horas, no sol, no sereno e na chuva, porque sequer a escola, a creche, abre o portão para aquelas mães entrar. Eu digo que eu vi, no final de semana, num domingo, 21 horas. Então, onde é que está o assassinato? Onde é que está sendo o extermínio? Por que é que isso acontece? Então, quero, para eu não me alongar mais, que se deixar esse assunto me emociona muito, me motiva muito. Se dizem que 95% defende a redução da menoridade, eu quero dizer que já tem países de primeiro mundo que já fizeram isso e estão voltando agora porque não deu certo. A maioria dos estados Unidos retomou, baixou a menoridade. Nova York está voltando agora para 18. Parou de ter os homicídios em série. Parou de ter adolescente entrando nas escolas e fuzilando todo mundo. Devia ter parado. Esse não era a resolutibilidade do problema? Devia ter parado. Eu quero deixar aqui, professora Leica, concluir, deixando uma pergunta. Não precisa que vocês respondam, não. Nem os que estão aqui, nem os que estão em casa. Não precisa responder. Responda para si mesmo. Uma pessoa de 15 anos, hoje, sabe que roubar ou matar é errado? Sabe, não sabe? Um de 14 sabe que se der um tiro numa pessoa é um crime e mata, e que matar é errado? Um de 14 sabe? Uma criança de 10 anos sabe que se matar alguém é errado? Sabe, não sabe? Um de 8 anos sabe? Sabe. Um de 5 anos sabe? Já começa uns a saber. Certo? Mas seguramente de 8, 10 anos sabe. Então, com esse argumento que muita gente defende, então vamos baixar a maioridade penal para 8? Ou para 10? Se o argumento é esse, então vamos baixar para 8 e para 10, porque aí resolve o problema. Vamos prender todas as nossas crianças de 8 e 10 anos que fizeram um furto, que cometeram um roubo, vamos botar na cadeia, e mais que isso, vamos matar também. Porque o que muitos defendem hoje é isso. Então quero finalizar deixando essa pergunta aqui para vocês e dizer que eu concordo, e o meu partido concorda, que façamos um plebiscito para decidir essa questão. Que não vamos ouvir imprensa e pesquisa. Façamos um plebiscito, sabe por quê? Porque no plebiscito vão ter debates na televisão aberta e as pessoas vão saber um lado e vão saber o outro. O pró, os prós e os contra. E aí nós vamos poder decidir com muito mais consciência. Fica aqui o nosso abraço, o nosso respeito aos que pensam diferente, mas nós somos contrários terminantemente à redução da maioridade penal. Obrigado. Bom, obrigada. Eu acho que tudo que o vereador Sandro pronunciou aqui merece a nossa reflexão e acho que é um momento tão rico. Eu poderia até estar fazendo mil outras coisas, que eu tenho outros compromissos também, mas eu quis vir aqui, inclusive porque eu tenho uma posição diferente da maioria que está aqui, mas eu acho que é muito salutar a gente ouvir o diferente e refletir sobre. Estou aqui para isso. Obrigada pela deferência do vereador Hugo, e agora ele está ali ainda me ordenando, e eu sou obediente, né? Devo passar a palavra a Ana Luísa Lopes, que é assistente social do Observatório de População Infantil Juvenil em Contexto de Violência. Tá certo? Bom, então, por favor, vereador Júlio. Agora, vereador Hugo, desculpa. Eleica é uma das mais jovens vereadoras dessa Câmara. Ela e Franklin puxam a equipe. Pois não. Bom dia a todos e todas que estão presentes, né? Quero cumprimentar também a mesa.
E agradecer pelo convite, né? Eu não sou assistente social do Observatório, eu sou assistente social, membro do Observatório Infanto Juvenil em Contexto de Violência, né? Porque o OBJUV, que é a sigla, né? Ele, na verdade, é composto por estudantes da UFRN e de outras universidades também, que quiserem, né, vocês também, se quiserem participar, né, um grupo que congrega assistente social, psicólogo, estudantes das mais diversas áreas que queiram discutir essa temática. E hoje, como um gesto também simbólico, né, eu trouxe uma camisa que nós temos pintado, né, desde a semana passada, que realizamos a semana de mobilização contra a redução da idade penal, e eu vou vestir essa camisa hoje, né? Eu já vesti essa camisa há 11 anos atrás, né? Quando eu tinha 19 anos e passei próximo. Não, mas o sentido, né, é o mesmo, porque eu estou convidando você, jovem, você adulto, você parlamentar, você profissional, professor, né, que possa refletir criticamente sobre essa realidade e vestir essa camisa, né? Porque a gente não aceita mais nossos jovens morrerem entre si ou em confrontos com a polícia por uma causa que ainda não foi solucionada e nós não sabemos, na verdade, o caminho correto de solucionar, mas nós estamos seguindo na luta, né? E há 11 anos atrás, eu tinha 19 anos, quando no Conjunto Pirangi, eu passei em frente a uma instituição que tinha muros bem altos, portões enferrujados e um monte de criança, de adolescente pedindo socorro e me chamando de tia, como chamavam também outras pessoas que passavam por ali e pedindo para conversar. E era uma unidade de proteção, uma unidade de acolhimento institucional. Foi ali que começou a minha luta, né? E a partir daí eu ingressei no curso de serviço social. Mais na frente fiz estágio no SEDUC Pitimbu. Conheci o OBJUV e estamos juntos. Então, estou aqui representando o OBJUV para dizer que também outros lá têm histórias parecidas com a minha. Histórias de quê? De pessoas que se indignaram, assim como o Sandro estava falando aqui, né, da realidade que nos indigna, né, que nos move, que nos afeta, e por isso nós seguimos na luta, né? Então, a nossa fala, enquanto OBJUV, não vai ser a fala do senso comum, a fala do ódio, a fala de que eu fui pobre e nunca me envolvi com violência. Não é esse tipo de fala que nos interessa. O que nos interessa aqui é que nós estamos partindo de uma realidade. Nós não nos conformamos com a realidade de adolescentes, de jovens envolvidos com a violência, mas também não queremos criminalizá-los, porque entendemos que eles precisam de atenção através de políticas públicas, através de uma sociedade que tenha um outro olhar sobre eles, né? Então, só o simples fato dessa realidade existir, estar diante dos nossos olhos, isso já é motivo suficiente para nós lutarmos nessa sociabilidade burguesa, capitalista, né, por uma sociedade diferente, por uma transformação societária. E aí a gente entende que essa discussão, esse debate, ele é urgentíssimo, mas não é atual, gente. Esse debate é muito antigo. Então, não vou me aprofundar muito nas questões históricas, porque conversando com a amiga Carmen, ela vai trazer um pouco da parte histórica para contextualizar, mas é só lembrar que no século XIX, crianças com 9 anos, elas já eram punidas com penas de privação de liberdade. E aí, nós estamos hoje discutindo também a redução da maioridade penal. E eu vou trazer também uma discussão muito próxima da de Sandro. E aí, inclusive no vídeo, né, eu também falei lá, não sei se vocês lembram, que eu falei exatamente isso. A tendência hoje é reduzir para 16. E a gente não vai alcançar as causas estruturais da violência com isso. Então, daqui a 10, 15 anos, vai se fazer uma avaliação, né? E aí vai ver que com 16 anos, a violência continuou da mesma forma. Então, a proposta daqui a 15, 20 anos vai ser reduzir para 14. E aí vai reduzindo, reduzindo e não resolve. E aí, a minha pergunta é, para todos os parlamentares que estão aqui, para os jovens, para os professores, a minha pergunta é, eu quero que alguém, inclusive, se quiser, pode responder. Nós estamos abertos para ouvir. Então, qual é a proposta complementar à redução da maioridade penal? A gente só escuta falar, né? A gente só vê nos jornais, a gente só vê nas discussões que a solução é reduzir a idade penal. Mas a redução da idade penal está vindo acompanhada de outras propostas? Ou o que a gente vê é que a proposta é reduzir a idade penal e vai continuar com a péssima educação, uma péssima saúde, nada de formação profissional para vocês,
Para mim, também não tive. E aí, como é que fica? Que proposta? A redução é um reducionismo. Eu sei que é redundante falar isso, mas se nós pensarmos, reduzir por reduzir não vai solucionar. E quais são as outras propostas? Nós queremos outras propostas, sabe? Outras propostas que alcancem vocês, né? Que alcancem esses adolescentes, como Carmen leu a carta aqui no início. O que foi que alcançou? O que chegou naquele adolescente que morreu dentro de uma unidade de privação de liberdade? Quais as alternativas que foram ofertadas para esse adolescente? Alguém pode pensar? E aí eu fiz um estágio em 2009 e 2010, ainda estudante de graduação em serviço social. E eu quero ler aqui só um trecho da fala de um adolescente. Isso está na minha pesquisa e eu quero compartilhar com vocês. Isso é a fala de um adolescente privado de liberdade. E outra, para quem não conhece, a privação de liberdade para adolescente, gente, eu digo porque eu já fui em Alcaçuz e estagiei no Seduc Pitimbu, então eu sei das duas realidades. É a mesma. São celas com grade, superlotação dentro do que a gente chama de pavilhão, mas não é pavilhão, é cela mesmo. E aí um adolescente falava, uma vez nós estava aqui no curso e sumiu uma tesoura. Aí a professora disse que tinha sumido, que não tinha sumido, mas tinha uma educadora que fez a contagem errada e mandou todo mundo ir para a Cafua. Cafua é o isolamento, certo? É tipo um espaço onde tem uma disciplina, o adolescente fica lá quando faz algo que é contrário ao que a instituição diz que é para fazer. E aí a professora, né, uma educadora, na verdade, disse que tinha sumido uma tesoura e falou que tinha sido aquele adolescente. Eu disse, para a Cafua eu não vou, que eu não fiz nada de errado. Me revistaram e tudo, e viram que não tinha nada. Aí disseram, você vai para a Cafua só por causa do seu atrevimento. Aí eu disse, eu não vou não. E eles disseram, você vai, senão você vai apanhar. Aí pronto, deram uma bastãozada em mim, o diretor chegou na hora e mandou parar. Outra vez foi por causa do telefone. Entraram no pavilhão e acharam um telefone lá, mas não era meu não. Era de um menino lá, mas não disseram que era dele, botaram a culpa em mim, porque eu era mais velho e de maior no pavilhão. Já veio comida podre já, e disseram assim, na cara limpa, só está um pouquinho podre, mas dá para comer. Teve uma bagunça aí, um dia desses, ia tendo uma rebelião aí por causa disso. Aí os adolescentes bagunçaram e eles fizeram uma comida decente e a gente se acalmou. Essa situação aí não regenera ninguém, não. E aí me digam, qual a diferença de um Seduc Pitimbu, de uma unidade de privação de liberdade para adolescentes, para um Alcaçuz, que teve rebelião recentemente? Qual é a diferença? Não é? E aí, vou tentar terminar, mas é só para pensar. Se fala na redução, mas a redução é reducionismo. E é partir do nada para lugar nenhum. É voltar àquela lógica lá do século XIX, né? Então, a ideia é pôr limites aos adolescentes, né? Por medo. Agora, outra questão que eu coloco. Que limites são impostos ao capital? Que limites são postos a um Estado que se conforma em oferecer esses péssimos serviços para a população e para os adolescentes? Então, a impunidade, gente, é um mito. Porque quem conhece os SEDUC, que são unidades de internação, quem conhece as medidas socioeducativas, sabe que existe responsabilização, sim. O adolescente, quando comete um ato infracional, é apreendido. Ele passa assim, por todo um processo judicial, de audiência, de acompanhamento, e ele vai para o sistema socioeducativo. E ele é responsabilizado, sim. Então, o que nós vemos hoje é uma sociedade e um conjunto de parlamentares, né, que, na verdade, eles reproduzem um ódio a esses adolescentes. Né? Então, eles se baseiam em argumentos muito emocionais e de ódio, de repúdio a esses adolescentes. Né? E nada, a gente não vê nenhuma reflexão, por exemplo, do que leva, do que motiva, do que condicionou aquele adolescente a praticar um ato infracional. Então, quem se importa com esses adolescentes? Né? Vamos parar para pensar criticamente sobre essa realidade. Quem é que se importa? É a mídia, que, ora, ela está lá denunciando as condições do sistema socioeducativo, mas cotidianamente, como a nossa colega falou de Vaneide aqui, cotidianamente, ela diz que se passa a mão na cabeça desse adolescente. Então, a redução vai reduzir o quê? Né? O mesmo Estado que não se preocupa com a recuperação de adultos, também não se preocupa com a recuperação de adolescentes. E aí, a proposta é, só para terminar mesmo, a proposta é a redução da maioridade penal e suas consequências. Então, eu vou colocar aqui 4 consequências bem breves, para a gente pensar.
Superlotação nas unidades prisionais, e aí adolescente de 16 anos, junto com adulto, e a gente já vê o que vai acontecer. E aí a lógica da socioeducação, que está lá no sistema socioeducativo, ela vai ser contrariada. Como é que vai falar em socioeducação se não teve educação nenhuma? Vamos retornar àquela lógica lá do século XIX, né? Se reduz para 16, depois para 14, para 12, para 9, e chega lá no século XIX, né? Que já faz bastante tempo. E outra lógica também da punição é de isolar. Então, o que a gente percebe? O que a gente está querendo? Isolar esses adolescentes. Qual o interesse que a gente tem nisso? Qual o interesse de trabalhar para que esse adolescente tenha outras oportunidades? Então, essa é a minha fala, representando o Objuve. E, para finalizar mesmo, é uma fala que é mais para a gente pensar, para a gente refletir. Porque, diante de uma mídia que só criminaliza, diante desses argumentos de ódio, a gente precisa parar e pensar. Nós precisamos nos abrir para a possibilidade de pensar criticamente. É só isso que a gente pretende, é se abrir para essa reflexão. Obrigada. Nós agradecemos a participação de Ana Luísa e relembramos o convite a quem tiver interesse, particularmente aos estudantes, aos jovens aqui presentes, de participar do Observatório da Juventude, que procure a Ana ainda nessa sessão, ou os que estão em casa. O contato é, no caso, na UFRN, qual o setor? No setor 2 de aulas teóricas da Universidade Federal, sempre às quintas-feiras, às 18h30. E tem uma página no Face, Objuve. Então, Face é fácil de achar. Eu queria passar a vereadora Eleika Bezerra, anunciar a presença do vereador Adão Eridan e do vereador Cabo Geoás, aqui conosco, na reunião da frente, parlamentar de políticas públicas para a juventude. Então, professora Eleika, por favor. Bom, obrigada a oportunidade. Teria opção de coisas para dizer aqui, mas tenho que usar o limite realmente do nosso tempo, porque nem o frio me fez ir embora daqui. Eu realmente tinha muitos compromissos hoje, algum não funcionou, um deles voltado para a educação infantil, mas eu quis vir aqui justamente porque eu hoje tenho uma posição diferente da maioria que está aqui. Mas eu acho que a gente tem que sempre ter a humildade de ouvir o diferente, até para refletir sobre as posições que tenho hoje, não é? Porque quem diz que tem a última verdade está muito enganado, né? Eu não tenho a última verdade e nenhum de nós aqui tem a última verdade. Então, eu acho que a verdade que existe é que a última verdade não existe. Desculpe os que pensam diferentemente. Mas eu estou emocionada, inclusive, e aprendi também que só é a emoção que nos move. Então, eu acho que sem emoção, realmente, nós não nos movimentamos, não vamos adiante. Então, tanta juventude aqui presente, eu acho que o discurso, a fala do vereador Pimentel foi excelente. Eu acho que, nessa hora, eu, por exemplo, graças a Deus, tenho ainda a condição, apesar dos 72 anos, de me indignar contra muitas coisas que acontecem no nosso país. E uma juventude que está aqui, eu acho que a esperança está em vocês. Porque a idade, os que estão aí na idade adulta, talvez já tenham se acomodado em muitas situações. Então, os jovens, realmente, nós precisamos de uma vida mais digna para nós brasileiros todos. E eu acredito em vocês. Fiquei muito bem impressionada com as falas que eu vi aqui dos dois jovens que nos antecederam. Quero dizer que minha posição hoje, eu estou com a maioria, apesar de que nem sempre eu estou com a maioria, muitas vezes, a maioria das vezes, eu estou com a minoria. Mas eu penso que pode ser, só que não se determina, nem se define uma situação, por exemplo, essa violência que estamos vivendo todo, nós estamos numa guerra civil nesse país, é assim que eu entendo, e isso tudo que está acontecendo não se explica por um único fator, nem um único determinante, absolutamente. Nem só com os adolescentes que praticam este ou aquele ato, nem só com a corrupção, mas são muitos determinantes. Eu sou professora, luto pela educação, e acho que sem educação não se chega, tudo passa pela educação, não tem jeito, e aqui eu conclamo a todos os jovens, vamos lutar para que tenhamos educação de tempo integral para todos até os 17 anos, por que não? Vamos lutar para que todas essas crianças que estão aí, as mães angustiadas, possam ser acolhidas durante um dia enquanto elas trabalham. Então, aqui eu convoco nós, todos os jovens, sobretudo, em especial, que nós temos que ter o direito, e nós temos meios, este país tem condições, sim, de ter escola de tempo integral do 0 aos 17 anos. Este é o meu lema. E parabéns
ao vereador Hugo, parabéns aos jovens todos, e eu confesso que vou assistir esta audiência em outros problemas, estou com os problemas familiares, mas vou assistir em casa, quando a gente aproveita muito, eu vejo muitas audiências em casa, viu, Hugo? Então, você Também. realmente reflete, apenas eu acho que a nossa TV poderia anunciar mais os horários. A programação. Os horários demais. É um apelo que nós fazemos aqui, porque é aí que eu assimilo muito mais do que estando aqui. Entendeu? Confesso a vocês. Então, muito obrigada pelas lições que a juventude está aqui nos dando, e eu vou refletir sobre. Obrigada, Nós é que obrigada. agradecemos, professora Eleika. Nós fizemos um esforço de mobilização, de trazer as pessoas. A gente acha que essas audiências é impossível todos os vereadores estarem presentes. Nós temos algumas audiências que a gente até escuta críticas dos convidados, porque é humanamente impossível cumprir. Eu estou aqui, eu estou faltando uma reunião de um conselho municipal. Os vereadores que não estão presentes não estão, provavelmente, seguramente, não estão em casa dormindo nem curtindo. Estão trabalhando. Então, a gente agradece. Hoje tivemos aqui Sandro, Eleika, Adão, Geoás, e acredito que outros ainda possam vir. Felipe Alves é membro da frente. Concedo já, vereador Adão. A gente está intercalando, a professora Eleika falou, passar para uma pessoa da mesa. Queríamos só anunciar a presença de Luciano Lima, que é do Instituto Sabino Gentili, aqui conosco, Gutenberg Medino, delegado do Plano Diretor de Natal, da Associação Beneficente Muçulmana do Rio Grande do Norte, Ítalo Rocha, secretário de Jovens, Trabalhadores e Trabalhadoras da Central de Trabalhadores Brasileiros, a CTB, Anderson Luiz de Lima Silva, representando da PJ, Pastoral de Juventude, e Josiel Almeida, coordenação arquidiocesana da Pastoral de Juventude, PJ. Nós queríamos aproveitar essa audiência para fazer um registro que nos chegou, que o posto de saúde que atende a comunidade do Aliança, na Zona Norte, está com a farmácia interditada pela Covisa, que é um órgão da Prefeitura, devido ao mofo nas paredes. Essa mesma unidade está sem realizar a vacinação por falta de uma geladeira adequada. E a médica que atende a comunidade entrou em licença maternidade e nos próximos meses estará também sem a presença da médica, que não foi substituída. Então, nós vamos encaminhar ao secretário municipal de saúde, que, infelizmente, é um quadro extremamente repetitivo aqui em Natal. Você não tem a vacina, porque não tem uma geladeira para manter a vacina refrigerada. Quer dizer, uma geladeira que é um equipamento relativamente barato para uma Secretaria Municipal de Saúde. Nós queríamos passar a palavra à companheira Aline Nalon, que é representante aqui do Centro Marista de Juventude. E só para registrar, as pessoas que estão na mesa representando as instituições são jovens de 25, de 27, de 30, de 32 anos de idade, que representam toda uma geração, todo um esforço de jovens que estão representando instituições, como nós vimos aqui, o Centro Marista, que vai agora usar a palavra, a secretária de Política Pública para a Juventude, que representa o governo do Estado, a companheira que representa o Objuve, o companheiro que falou e representou aqui as pastorais, e na plateia nós ficamos felizes com a presença de pessoas, que eu não perguntei a idade, mas pelo visual, e nós vemos que tem pessoas de 15, pessoas de 16, pessoas de 18, tem pessoas como eu, com mais de 30, mas tudo bem. Aline. Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do vereador Hugo Manso e o plenário aos alunos que estão aqui representando grande parte dos adolescentes e jovens do nosso município. E assim, eu acho que eu vou mais desabafar do que falar, porque eu fiz um roteiro, escrevi várias coisas, lembrei de pontos importantes legislativos, mas aí depois de tanta reflexão, de uma fala como a de Bruno,
né, que toca o nosso coração, que é sensível, a gente começa a refletir, a gente fica emocionado, sim, porque fala de uma trajetória também. Eu tenho 25 anos e há 10 milito na causa das crianças e adolescentes. Eu tive a sorte, venho de escola pública, me formei no Francisco Ivo Cavalcante, para quem ali na 9, e eu tive a sorte de encontrar educadores que me possibilitaram conhecer outras realidades e trabalhar a perspectiva do protagonismo juvenil. Então, ver esses adolescentes hoje aqui, sentados nesse plenário, do lado de cá, porque muitas vezes eles vêm e sentam do lado de lá, daquele vidro. E escutar o que eu escutei mais cedo, falas empoderadas, onde eles estavam com argumentos, através do seu posicionamento contra a redução da maioridade penal, é algo que me toca o coração. Porque nesses 10 anos de caminhada, eu vi muitos colegas e muitos alunos ficarem por esse caminho. A gente sabe que é um caminho difícil, que é um caminho árduo. São 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, minha idade. São 2 anos do Estatuto da Juventude e muita coisa ainda para ser efetivada. Eu fico em determinados momentos refletindo, né? Cada fala que foi acontecendo, eu ficava refletindo. Até que ponto a população realmente está desinformada? Porque, se eu não me engano, há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, nós já estivemos nessa mesma casa debatendo essa pauta. E naquela época, a maioria era contra a redução da maioridade penal. E aí eu fico me questionando, o que aconteceu nesse caminho que hoje grande parte da população mudou de opinião? Eu respondo também. Aconteceu que nós temos uma mídia que ela, como é que eu posso usar um termo adequado? Manipula a nossa sociedade. Os nossos cidadãos de bens, nossos cidadãos comuns, eles não têm tempo para poder ficar se entretendo com a televisão. Eles assistem aquilo que é disponível, eles estão na luta diária dos seus trabalhos, da educação dos seus filhos e tudo mais. E aí, o que seria o entretenimento dele é uma verdadeira manipulação, que faz não ter acesso às informações, à legislação como ela é, e a não compreensão do que é o exercício da cidadania. Que nós temos os nossos direitos, sim, mas nós também temos os nossos deveres. Então, conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante as medidas socioeducativas, é fundamental. A gente está falando de 6 medidas socioeducativas, depois Carmen pode me corrigir se eu estiver errada. A gente está falando de advertência, de prestação de serviço comunitário, a gente está falando de privação de liberdade, de semi-liberdade. São diversas medidas socioeducativas que possibilitam a reinserção social desse adolescente e não a condenação da vida. Porque ali não é condenação por um delito, não. O nosso sistema carcerário hoje é uma condenação à vida. Como foi lida na carta por Carmen no início dessa audiência, é você perder o direito de viver, é o direito de sorrir, é o direito de contestar suas vontades, de acreditar em diversas outras possibilidades. É você perder o direito de, quem sabe, um dia estar aqui onde eu estou hoje, numa tribuna, representando uma instituição importante, em estar representando tantas outras juventudes. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Quando Ana Karina falava de vestir a camisa, é isso que está faltando para a compreensão da nossa sociedade. É que nós que temos essa compreensão, ou que ainda estamos em processo de decisão, se somos contra ou a favor, que de fato sabemos vestir essas camisas e representar aquilo que nós acreditamos. Porque a partir do momento que a gente não levanta a nossa bandeira, não acredita, a gente está favorecendo a manipulação e também destoando aquilo que a gente quer. Porque eu refletia sobre a fala do vereador Sandro Pimentel, e é verdade, muitas das coisas que ele disse, mas também tem uma outra questão, que é
a falta também de competência técnica de alguns gestores, de algumas gestões. E aí me permitam uma crítica, eu sou amiga, admiradora da competência da secretária estadual de Juventude, Divaneide Basílio, mas hoje não era ela para que ela estar sentada nessa cadeira, não. Hoje era para ter uma representação municipal. Ela representa o Estado, mas nós temos uma gestão hoje que não tem vez e voz para a juventude do município de Natal. A Articulação Potiguar de Juventude, faz tempo que a nossa juventude do município é organizada, há muito dialoga com outras gestões sobre a implementação do Conselho de Juventude, sobre a adesão do Plano Juventude Viva. Só do Plano Juventude Viva a gente está fazendo aniversário de 2 anos, agora em 2015, de reuniões sistemáticas com a gestão do prefeito Carlos Eduardo. E nós não vemos resultado nenhum. Sequer representação de um órgão ou de uma gestão efetiva para a juventude no município. Então, a gente tem que também saber que é importante partir do local, da nossa realidade, para poder chegar em espaços maiores. Eu tenho certeza, para finalizar a minha fala, que esses jovens que estão aqui hoje, nesse plenário, vão continuar essa discussão em outros espaços. E quando o Bruno falava que a primeira discussão é dentro da casa dele, eles estão fazendo dentro da escola porque tem educadores que são comprometidos com a educação como um todo, não apenas naquele espaço de sala de aula. Tem um compromisso com a vida, com quem vão ser os alunos dele e os espaços que vão estar ocupando. E eu peço para que vocês continuem sim, que depois peçam direito à voz, falem as suas opiniões, que dialoguem nas suas famílias. Eu também dialogo com a minha, porque nem tudo que eu acredito, a minha família acredita, mas é através desse diálogo que a gente vai construindo, empoderando as pessoas para que possa ser transformando realidades. E nessa perspectiva de transformar realidades, eu deixo o convite para todos e todas para o Seminário de Realidades Juvenis, de 2015, que vai falar justamente da luta às conquistas, construindo a história da juventude, sobre a perspectiva desses 25 anos do ECA, sobre os 2 anos do Estatuto da Juventude, iniciar a discussão em parceria com a CEJUNE do Plano Estadual de Políticas Públicas do Rio Grande do Norte, que vai ser realizado nos dias 10, 11 e 12 de julho no Colégio Marista de Natal. Nós estamos na etapa preparatória, que é o diálogo com as comunidades, então podem buscar informações através da página do Facebook Centro Marista de Juventude ou Realidades Juvenis, que nós vamos estar disponíveis para dialogar. Obrigada. Obrigado, Aline.